Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos com o nosso amigo Chico Garcia falando do pós-jogo do Corinthians e Bragantino. Segue o vídeo aí. A derrota do Corinthians em Bragança Paulista que preocupa, com uma arbitragem bem protagonista, lamentavelmente, mas também com erros do time. Vamos falar de tudo isso? Bom, vamos lá, né, rapaziada? Não tem como dissociar esse resultado, esse jogo, da atuação de Edna Alves Batista. Ela realmente esteve aquém do jogo. E eu até não tenho nenhum problema com a Edna. Eu sei que tem muita gente que joga um hate nela, assim. Eu já vi boas arbitragens, já vi arbitragens ruins, já questionei, inclusive a ela, muitos questionamentos que tive. Ela apita mais no Campeonato Paulista, né? Tava até meio afastado e eu acho que isso é um grande problema, né? Ela fica daqui a pouco, porque por ser árbitra FIFA, né? Ela apita às vezes competições internacionais. Então quando ela volta pro Campeonato Brasileiro, pega um jogo de um Bragantino tentando fugir da ponta de baixo, um Corinthians que sempre tem uma repercussão muito grande, uma pressão enorme, e aí me parece que ela ficou, que ela sentiu o jogo, me parece muito claro isso, né, nas suas decisões. A gente vai falar dos lances capitais, eu acho que tem um que é muito gritante, né, que é a expulsão do José Martínez, porque qualquer árbitro ou árbitra ali com um pouquinho mais de inteligência, quando eu falo inteligência não é cognitiva, tá, gente? Inteligência de jogo, é emocional, é controle da partida, que os árbitros precisam ter. Vocês sabem, eu fiz o curso lá em 2007, eu tenho amigos árbitros, eu confesso com árbitros, me atualizo o tempo inteiro, então eu tô um pouco, eu sou um amante do tema, tô um pouco no meio deles, assim, fico perguntando, pô, mas nessa hora você faz o quê? E tal, e os árbitros me falam, cara, se você entrar com o regulamento embaixo do braço, com o livro de regras embaixo do braço, você não termina um jogo, você não sai de campo. Então você tem que ter... Isso não é malandragem, isso não é burlar a regra. Não, é você ter um controle do jogo. E muitas vezes o árbitro ele tem esse controle, segurando um cartão um pouco aqui, indo na conversa ali, porque ele pendura o cara dentro do jogo, do tipo assim, pô... É uma relação de confiança, né? O árbitro tá ali não para ferrar o jogador. E o jogador muitas vezes tá tentando ferrar o árbitro porque ele quer levar vantagem. E a gente pode questionar isso, mas isso culturalmente acontece. Então o árbitro ele tem que, cara, jogar contra 22 caras que estão contra ele ali naquele momento. É difícil, eu sei que é difícil. Mas os árbitros mais inteligentes emocionalmente, eles conseguem driblar isso tudo. E a Edna, ela não conseguiu. Ela foi pressionada o tempo inteiro, ela tomou decisões confusas, ela teve problemas de critérios. E vamos lá, nos lances capitais do jogo, eu já vou entrar nessa seara, o pênalti cometido pelo Angileri, ele aconteceu, né? Ele é um tranco nas costas. A gente pode questionar se é suficiente ou não, mas ali não é uma disputa de bola no ombro, ele vai no corpo do jogador e existe um texto na regra que fala ombro nas costas é infração, ombro com ombro não é nada, ombro nas costas você está tirando completamente o jogador da jogada. Então ela não marca no campo, então é mais uma decisão capital em que ela depende do VAR, ela vai no VAR e acaba marcando a penalidade. Mas o problema, como disse o Dorival na coletiva, é que outras faltas aconteceram nesse sentido e ela deixou passar. Então eu entendo a reclamação. Agora, se eu for analisar o pênalti especificamente, o pênalti aconteceu. E aí a gente também vai noutra seara, né, que foi na minha abertura do vídeo, os erros do time. O Corinthians também deixa escapar pontos em Bragança por conta de erros individuais do próprio time. Erros coletivos também, mas acima de tudo individuais, né? Precisava o Angileri entrar na disputa dessa maneira, correndo esse risco. Então acho que esse é um questionamento. Mesmo que você entenda como não pênalti, no mínimo ele correu um risco e o pênalti acabou sendo marcado. Mesmo com falta de critério, porque isso existe. Então o jogador ele tem que ser inteligente o suficiente para entender que, cara, eu tô jogando contra uma arbitragem que tá insegura, que tá confusa, e eu não tô falando especificamente da Edna, eu tô falando em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Os árbitros, eles estão assim, eles não sabem mais o que marcar, eles marcam mais pelo instinto, ou muitas vezes eles marcam ou deixam de marcar, o VAR vai lá, tem uma terceira opinião, o cara vai lá no monitor, tem uma quarta opinião, e aí ele pensa, deixa eu ver, a lua virou minguante aqui, agora eu vou ferrar o time e tal. Então assim, e aí o jogador ele tem que entender que, peraí, eu não posso dar brecha. Infelizmente, é o que acontece. E aí, aí vem o segundo tempo e aí tem o lance capital do jogo, que é 14 minutos, um engalfinhamento na área, a bola nem tá em jogo, qualquer árbitro ali para o jogo, conversa, administra e tal. Se ninguém tem cartão amarelo, vá lá, né? Você querer se defender no cartão, porque, cara, ela aplicou 15 cartões no jogo, 2 vermelhos e 13 amarelos, num jogo de 30 e poucas faltas, é muita coisa. E isso mostra insegurança. Porque o árbitro que aplica poucos cartões, ele administra o jogo e não quer dizer que ele seja muito da resenha ou que ele não seja disciplinar, né? Se ele não aplica tantos cartões, muito pelo contrário. Se o jogador respeita o árbitro que ali está e entende o seu limite, pronto,
Ele não vai passar daquele limite. E se ele passar, tá aqui o cartão. O cartão não é uma arma para você se defender. O cartão é uma punição por algo que você cometeu um excesso. Então, a Edna estava muito escondida atrás do cartão, né? E esse lance do José Martínez ali, ele é emblemático nesse sentido. Bastava uma conversa, mas ela aplica o cartão meio que para resolver as coisas, é um pouco até cômodo, confortável para o árbitro. Dá um amarelo, não tem resenha, como se precisasse, e aí percebe que o Martínez já tinha. E aí ela é obrigada, por conta de um erro de avaliação, por um erro na condução do jogo, a deixar o Corinthians com um jogador a menos, com 15 minutos do segundo tempo. E isso, obviamente, interfere no jogo. Eu não sei se interfere diretamente no placar, mas interfere no jogo. Até porque o Corinthians conseguiu empatar o jogo com um jogador a menos, numa belíssima jogada do Memphis Depay, em que o Cleiton dá rebote, o Cleiton, aliás, acho péssimo, né? Dá o rebote, o Yuri não tem nada a ver com isso e faz o gol. O que seria o melhor dos mundos, ali 20 e poucos minutos do segundo tempo. Beleza, o Corinthians empatando fora de casa, com um jogador a menos, pelas circunstâncias, vindo de 3 vitórias seguidas, não estava ruim. Só que aí acontecem outras coisas no jogo, né? Porque aí tem um cartão amarelo pro André Carrilho, que também vai lá e dá um bico na bola. Então, assim, tem o excesso da arbitragem, que estava distribuindo cartões a esmo e que estava insegura visivelmente no jogo, mas tem também os jogadores... né, com uma dificuldade de concatenar e ler o jogo, né? Do tipo assim, cara, eu não vou dar brecha nessa partida aqui. Aí tudo bem, aí tem o lance do André Carrilho, aí tem um vacilo defensivo absurdo no último minuto, em que o John coloca na cabeça do Isidro Pita, que chega pelas costas para cabecear livremente, né, e vencer o Felipe Longo. Então, assim, tem um erro defensivo do time aí também, e uma vitória conquistada pelo Bragantino. E aí no final do jogo tem a expulsão do Charles, que também é uma coisa que eu tô tentando entender até agora. Porque assim... se a gente fosse considerar agressão, é um lance muito rápido, meio distante, ele joga o braço e tal. Tá, só que primeiro ela dá um amarelo. E ela não vai no VAR para dar o vermelho. E depois ela dá um vermelho direto. Então, será que o Bandeira correndo por lá viu? E isso é possível, tá? Isso tá dentro da lei do jogo, se foi isso que aconteceu. O jogador tal não foi para amarelo, ele agrediu, então é lance para vermelho. Ok, ela vai lá e aplica o vermelho mesmo sem ver o lance. Confiando na sua equipe de arbitragem. O VAR não pode interferir dessa maneira. Não pode ter uma comunicação, que eles nem vão divulgar, imagino eu, no VAR dizendo assim, eu olhei aqui no monitor, é lance para vermelho, vai lá e expulsa. Não é um lance factual. Cartão é sempre interpretativo. Então ela teria que ir ao monitor, ela não vai. Se ela não vai, é um lance decidido no campo. Se é decidido no campo, alguém falou para ela dentro do campo para ela mudar de posição. Não é nem mudar, né? Porque ela dá o amarelo e dá o vermelho na sequência. Ela anula esse amarelo para dar o vermelho? Ou ela acrescenta um vermelho depois do amarelo? Foi algo que ele disse após a suposta agressão ao John? Porque se ele tomou os 2 cartões, ele está suspenso 2 vezes. Ele pega uma punição pelo 3º cartão amarelo, porque o amarelo que ele toma era o 3º. E aí, como um segundo amarelo anularia esse primeiro, o que acontece? Ele seria expulso, né, por 2 amarelos, cumpriria a suspensão pela expulsão e voltaria pendurado. Isso aconteceria. Como ele toma um amarelo 3º da suspensão, mais um vermelho direto, ele pega 2 suspensões. Uma pelo 3º amarelo, outra pelo vermelho direto. E aí eu entendo a revolta, sabe? O Dorival vai pra coletiva e fala assim, cara, eu tive um pênalti contra, que a gente pode questionar se foi ou não, tá, mas eu tive um pênalti contra no jogo. E aí dificuldade de critérios que ele viu no mesmo jogo, e é o respeito. Eu tive um jogador expulso injustamente, com 15 minutos do segundo tempo. E eu tive um outro jogador expulso, que a gente até agora tá tentando entender. E eu tive um outro jogador amarelado. E todos esses caras não estão presentes no jogo seguinte. Então assim, é óbvio, né? O Corinthians teve muitos prejuízos com a arbitragem nesse campeonato. Muitos. Que a gente meio que ignora, porque o Corinthians está numa condição de meio de tabela. Então fica muito voltado para Palmeiras e Flamengo. O Grêmio acho que foi um time que reclamou bastante. Que gritaram por questões específicas, mas o Corinthians, como está numa condição de meio de tabela, parece que não incomoda, parece que não grita, parece que não escancara. O Corinthians também está com uma força institucional muito falha, né? Embora o Fabinho Soldado tenha reclamado recentemente, o Dorival tenha falado na coletiva, o próprio Fabinho tenha se manifestado, né, contra a arbitragem, mas é muito pouco ainda, né? O Corinthians não tem uma força institucional hoje para reclamar da arbitragem e foi prejudicado muitas vezes nesse campeonato, muitas vezes. Mas enfim, perdeu o jogo,
Se a gente for analisar pelo aspecto de que teve erros defensivos, ok, a gente pode entender que perdeu na bola. Pode entender que a arbitragem também interferiu de alguma maneira, acho que não diretamente, mas não tenho como tirar aqui o prejuízo de um jogador mal expulso.